Pai, nós te pedimos que em nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, e mesmo em tempestades confiemos em tua proteção. Mesmo contra os ventos, seguimos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez no nosso programa Sintonia com a Alma, que é um momento para que tenhamos uma breve reflexão e juntos compartilharmos da Palavra de Deus, também ouvir uma boa música com o Rafael. Hoje vocês vão perceber que ele não está presencialmente aqui na gravação, mas nós podemos sempre de novo ouvir esses belos hinos com a bela voz do nosso amigo Rafael, regente do nosso coro aqui da Paróquia dos Apóstolos. E com certeza esse é o momento que eu e você temos também para a gente refletir, repensar e orar. E antes disso, eu quero convidá-los para a gente ouvir mais um hino. Vamos assim ouvir. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus
É bom a gente sempre de novo ouvir uma música, cantar. Cada hino traz uma melodia, mas também traz um conteúdo que nos faz refletir. E os hinos são especiais, porque conectam a nossa alma também com o coração de Deus e nos conectam uns com os outros. Nessa semana eu tenho pensado, meus queridos, sobre o nosso estilo de vida. Domingo passado, quem acompanhou o culto que foi transmitido, eu procurei até trazer uma reflexão sobre essa hostilidade que vivemos no nosso dia a dia. Por conta da hostilidade, muitas vezes os nossos relacionamentos, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar conosco mesmo, com as pessoas, reflete ações hostis que nos separam, que nos agridem, que são violentas. E como eu disse, isso é óbvio, é fácil a gente perceber isso no nosso dia a dia. E nessa semana, continuando com essa reflexão, eu também continuei pensando sobre a correria. Também é muito notória essa nosso estilo de vida que é muito rápido, não é verdade? Nós já estamos no final do mês de agosto, praticamente estamos indo para os próximos meses que sinaliza também o final de um ano. E a sensação que eu tenho, e com certeza acredito que você também deve ter, é que a vida passa assim rapidamente. E o salmista já nos dizia sobre isso no Salmo 90, ele diz, olha, nós voamos, passamos rapidamente. É interessante até que ele usa algumas metáforas, algumas linguagens para falar sobre essa temporariedade, essa vida que voa. Ele diz, olha, somos como uma erva que de manhã ela germina, brota, mas à tarde murcha e seca. Tiago chega a dizer que nós somos como uma neblina, que vem pela manhã, mas logo se dissipa. Tudo isso para mostrar e para nos lembrar, que às vezes esquecemos disso, de que nós somos temporários e que a nossa vida passa rapidamente. Porém, o que eu percebo é que cada vez mais essa sensação de rapidez, ela está mais presente na nossa mente. E talvez porque a gente tem um estilo de vida que a gente quer abraçar o mundo, não é verdade? A gente quer fazer muitas coisas em pouco tempo. E isso não é só uma questão minha, sua, é uma questão de sistema. Nós somos levados a viver dessa forma. E muitas vezes a pergunta que eu me faço é, quando que a gente para? Quando é que a gente reflete? Quando é que a gente, no meio desse turbilhão, dessa máquina que gira, que nos envolve, a gente tem um tempo para ouvir o coração, a gente tem um tempo para ouvir as pessoas, a gente tem um tempo para desfrutar da vida de uma forma mais tranquila, mais desacelerada. Em que momento a gente faz isso? Pense um pouco, em que momento você para no seu dia, na sua semana. E aí a gente vai perceber que uma das nossas dificuldades também é comparar. A gente já não sabe mais parar. A gente não sabe ficar quieto. A gente está toda hora fazendo alguma coisa. E quando tem um momento de parar, a gente fica até ansioso. E a gente se pergunta, o que eu tenho para fazer? O que eu posso fazer para sair daquela ociosidade? É interessante que os nossos pais da igreja, eles falavam de uma ociosidade santa. Você já viu falar do ócio santo? Do momento em que você para, e essa parada, ela é santa no sentido de que essa parada, ela gera inspiração, ela é criativa, ela nos movimenta, não é uma parada passiva, mas é uma parada que move o nosso coração. E como eu disse, pensando sobre isso, eu percebo que essas coisas são importantes no nosso dia a dia, porque a correria nos faz também perder um olhar para a simplicidade, para as coisas simples. E nós estamos numa rotina e às vezes a gente vive essa rotina sem percebê-la. A gente faz tanto por hábito, né?
eu tenho o costume de chegar em casa e sempre colocar a chave no mesmo lugar, e aquilo já é rotineiro. Eu chego e jogo a chave da casa, a chave do carro ali. E um dia desse, eu não sei o que houve, que eu não joguei, e aí me deu um negócio na cabeça, eu fiquei pensando, onde que eu deixei? Onde deixei? Fiquei correndo, fiquei ansioso procurando aquela chave, aquele movimento tão rotineiro, tão habitual, que você deixa de fazer, daqui a pouco você fica desconcertado se você não faz. Mas a rotina, ela tem também o seu valor, vocês sabiam? Porque o fato de a gente ter uma rotina, ter um hábito, todos os dias você acorda, você vai ao banheiro, você faz sua higiene pessoal, você se espreguiça, você tem um hábito, tomar um café, faz todo aquele processo, que às vezes, sem perceber, a gente está vivendo também uma sacralidade da vida. O que eu quero dizer com isso é que esses momentos que parecem ser tão banais, tão rotineiros, eles têm sacralidade, eles são santos. Eles também nos ajudam a colocar numa ordem, eles nos ajudam a nos colocar num caminho. Há um estudo que diz que hoje, com a tecnologia digital, o nosso cérebro está desaprendendo a se manter focado. Segundo alguns especialistas, por conta até do uso abusivo do celular, o nosso cérebro não está mais conseguindo captar de uma maneira mais longa informações, imagens. Nosso cérebro está assim, flash. E nós estamos sendo movidos por isso. São flashes, são pequenas frases, são pequenos insights, são pequenas mensagens que nos impulsionam. E nós estamos reeducando para isso. E aí, de novo, eu fico pensando na nossa rotina. E aí eu vou para a palavra de Deus. Que eu posso encontrar uma orientação, um discernimento, ou um jeito de Jesus que nos ajude a viver nesse contexto. E aí eu lembrei da palavra de Mateus. Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 a 30, que é uma palavra, sempre de novo para mim, ela é confrontadora, porque ela me confronta com esse estilo de vida, com o meu estilo de vida. Diz assim, Mateus 6, 25, portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, pessoas de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos, os que não creem, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Como mencionei, essa palavra sempre me confronta, porque ela me faz repensar o estilo de vida, ela me faz repensar essa breve introdução que eu fiz, que eu coloquei aqui, da nossa correria, da nossa incapacidade de parar, de perceber, de olhar, de silenciar, de se aquietar, porque é uma palavra que vai na contramão desse estilo de vida que nós vivemos.
E é interessante que Jesus diz, olha, observe os lírios do campo. Para eu poder observar, meus queridos, eu preciso parar. Eu preciso focar. É como se Jesus dissesse assim, ei, dê uma paradinha aí, sai um pouco dessa correria, pare, olhe, foque, veja os lírios do campo. Simples, coisa simples, lírios do campo. Podia ser outros exemplos aqui, coisas simples. Pare, olhe para a sua vida. Olhe para as coisas simples do seu dia a dia. E Jesus diz, e perceba como eles são cuidados, como os lírios do campo têm beleza, que nem Salomão, que é considerado, né, um dos personagens mais ricos e poderosos aqui das Sagradas Escrituras, nem Salomão tinha essa beleza. E Jesus está relativizando essa sabedoria, esse poder que a gente dá às pessoas e às nossas posses. Ele está dizendo assim, olha, a natureza, a criação de Deus expressa uma beleza muito maior. Basta que a gente tenha um olhar para isso, que a gente perceba isso, que a gente foque isso. Quando Jesus diz, olhe para o alto, vejam as aves. Elas estão lá, são criadas por Deus e Deus as sustenta. O que Jesus está dizendo? Pare com esse sistema todo que a gente está nos matando, está nos destruindo, essa ansiedade, esses estresses que nos envolve, que a gente fica preocupado com tanta coisa, a gente quer fazer tanta coisa. Olhe para o alto, pare um pouco, pense, reflita. Saia de si mesmo, saia do centro, não seja você o centro, olhe à sua volta. Olhar, meus queridos, requer de nós paradas. Olhar requer atenção. E se nós estamos numa sociedade que vai nos gerando no nosso cérebro cada vez mais desatenção, como é que eu gero e produzo atenção? Como é que eu posso ser uma pessoa atenta, observadora, que olha, que foca? E aí Jesus de novo vai nos ensinar, quando a gente coloca as prioridades na nossa vida, por isso ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se tudo é importante, na verdade nada se torna relevante e prioritário. Precisamos ter prioridades. E colocar prioridades nos ajuda também a gente focar o que é importante e o que não é importante, o que é essencial e o que não é essencial. Nesse sentido, o convite que Jesus nos faz é esse olhar de maneira atenta. Uma das coisas que me chama a atenção é perceber que quando Jesus, em várias narrativas do Evangelho mostra isso, quando Jesus chegava no lugar, ele via. A primeira coisa que ele fazia, ele era ver. Ele via as pessoas, ele via a situação, e aí ele se compadecia. Esse olhar dele gerava compaixão. E essa compaixão não era piedade nem pena. Essa compaixão gerava ação. Ele enxergava os aleijados, ele enxergava os coxos, ele enxergava aquela mulher que estava chorando, ele se compadecia dessas pessoas e agia em favor delas. Somente quando eu e você paramos, no meio dessa loucura toda que vivemos, é que a gente consegue olhar, sentir e agir. Senão a gente é só apenas mais uma na manobra que passa. Precisamos parar para olhar, precisamos olhar com os nossos olhos, precisamos sentir com o nosso coração e precisamos agir com as nossas mãos. E Jesus nos ensina isso. A seguir Jesus significa encarnar esse evangelho que a gente olha, que a gente sente e que a gente age. Uma igreja também é chamada para isso. A igreja precisa olhar e por isso às vezes ela precisa parar para ver a sua volta. Ao olhar ela precisa se compadecer. E ao se compadecer ela precisa agir. Tendo o evangelho como a nossa pauta, tendo o evangelho como a nossa força, tendo o evangelho como a nossa orientação. Em meio a toda essa correria de ansiedade que o mundo gera em nós, de consumismo, pare, pelo amor de Deus, vamos parar um pouco. Seja intencional nisso. Olhe para a sua rotina,
Olhe para o seu dia a dia, comece a perceber as coisas simples da vida e em algum momento pare, perceba e foque nelas. Veja a sacralidade na vida. Veja a sacralidade em tomar um café com a sua esposa, com os seus filhos. Veja a sacralidade no momento que você para e se aquieta. Veja essa sacralidade. Ao olhar, se compadeça, se deixa sentir. E ao sentir, eu creio que o Espírito Santo vai mover você também a agir. Agir em direção também àqueles que estão ao seu lado. A minha reflexão nesse programa Sintonia com a Alma é essa. De que a gente pare, que a gente observe, que a gente foque, que a gente sinta e que a gente aja. Mas dentro de um jeito que não é de ansiedade nem de preocupações, mas de um jeito muito mais leve, motivador e inspirador pelo Espírito Santo. Que no meio dessa correria louca, você experimente esses momentos inspiradores de Deus. Amém. Ouvimos essa palavra, essa reflexão, e também temos a oportunidade de ouvir mais um hino. E ao ouvir esse hino, deixe de ser esse momento também para você, você ver, talvez você vai enxergar com os olhos da alma, que você sinta e chegue ao seu coração, e que isso te motive a agir de uma maneira amorosa, sacra, de uma forma diferente. Vamos ouvir o próximo hino. Sempre serás. Tu és fiel,
desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos ter o nosso momento de oração, um momento em que a gente se une espiritualmente e nos conectamos, de forma que eu e você podemos nos unir as nossas mãos, unir o nosso coração, unir a nossa mente, unir a nossa fé. Somos parte dessa família e que juntos, quando nós oramos, nós nos fortalecemos também uns com os outros. Então eu convido a você a fechar os seus olhos nesse momento e ter esse momento de oração juntos. Senhor, nesse momento eu te peço que nós possamos, a partir da Tua palavra, ser desafiados a um novo jeito de viver. Um jeito mais leve, mais tranquilo. Um jeito que observa, que foca, que é atento às coisas simples da vida. Pois a Tua mão também está lá, nessa simplicidade. A Tua mão está no momento que nós dormimos e ao momento que acordamos. E que essa percepção do Teu cuidado também nos faça olhar para quem está ao nosso lado, a começar em nossa casa, a enxergar quem está conosco, quando senta à nossa mesa. E que esse momento de sentar à mesa seja um momento sagrado, de partilha, de amizade, de cumplicidade. Que possamos olhar também as pessoas que estão ao nosso lado, Senhor, que convivem conosco no trabalho, quando nos dirigimos ao trabalho, quando estamos no mercado. Que o nosso olhar também se volte para os nossos irmãos em comunidade, quando estamos envolvidos juntos em comunidade de fé. Que o nosso olhar se volte para os mais necessitados, para os que precisam de alguma forma, um apoio, seja palavra, seja ação. Que esse sentir e que esse agir venha dessa atenção e desse foco de quietude do nosso coração. Por isso nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, para que o Teu reino se estabeleça também nesses momentos em nossas vidas. Intercedemos pelo momento que vivemos em nosso país, onde há tantas marcas de hostilidade, que sejamos os que promovam a paz, que sejamos aquelas pessoas que vão trazer o Evangelho de maneira encarnada para a salvação e não para a destruição. Abençoe, Senhor, nossas famílias, as pessoas que estão enfermas. Pedimos pela nossa igreja, pela nossa vida, e que Teu Espírito nos conduza nos Teus caminhos. E tudo mais, nós oramos juntos conforme as palavras que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E assim,
recebamos a bênção de Deus, essa bênção que vem ao teu coração, ao meu coração, ao nosso coração, essa bênção que nos envolve, que nos impulsiona, que nos envia para sermos mensageiros, embaixadores do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, essa paz que inunde o teu coração. Um abençoado domingo, uma abençoada semana. E antes de ouvirmos o último hino, eu tenho um convite especial para você que não posso deixar de fazer. Hoje à noite, na Comunidade dos Apóstolos, nós temos o nosso encontro de espiritualidade e música, às 19 horas. Então você que me assiste, que é de Joinville, participe hoje à noite do nosso encontro de espiritualidade e música. E vamos ouvir então o próximo hino e assim encerramos o nosso programa Sintonia com a Alma. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz